voltamos e hoje o assunto muda. Assunto Já novo mudou. na área, já mudou. A unidade 3 tem essa vantagem, não é? Na unidade 2, a gente fica ali, função. Na unidade 1 também foi meio variado, porque teve revisão, teve, né, umas ideias diferentes e tal. Mas na unidade 3 é assim, ó. Assunto, pá, mudou outro o penteado, assunto. muda o penteado. Agora já mudamos de novo. E esse aqui é top. Cai no Enem, professora? Oh, despenca no Enem. Então a gente sai um pouquinho das progressões, mas continuamos progredindo. Só que agora o assunto é outro. E o legal é que não é novidade, né? Não, Como não. sempre a gente fala, gente, o ensino médio, ele é o aprofundamento do fundamental. Então tudo que a gente vai estudar aqui, você já viu de alguma maneira lá pelo 7º, no 8º, por ali afora, você já teve contato com esse assunto, com esse conteúdo, tá beleza? Beleza. Vamos ver então? Muita Vamos. coisa para estudar. Olha lá, nossa aula de número 42 na área. Vamos ver qual é o assunto da aula de hoje. Regra de 3 e proporção. Ai, adoro. Aí já tem aluno pulando, vai falar assim, ei, eu lembro que eu estudei isso aí no 7º ano. E isso mesmo, 7º ano, regra de 3 e proporção. Vamos trabalhar na aula de hoje. Primeiro tópico, segmentos proporcionais. Depois vamos falar diretamente sobre a regra de 3. Muito bem. E as habilidades da aula de hoje? Entender semelhança de triângulos, a gente vai construindo ao longo das aulas, tá? Ligada ao conceito de proporcionalidade, já retomando no estudo da função afim. Oh, meu Deus, essa função não desgruda da gente. Mas nós vamos ficar mais agora na parte da proporcionalidade, tá bom? Isso. É bom que você já consiga encaixar, porque assim, qual a ideia? É mostrar que cada assunto, apesar de ser um assunto diferente, ele se encaixa direitinho, né, em conteúdos também já estudados. Beleza, saindo da cartola mágica, então, a nossa regra de 13, proporção. Bora ver. Vamos lá, então falando de segmentos proporcionais. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar de alguma coisa no sentido dessa palavra aí, proporção, né? Já, com certeza, não, né? Isso, aí às vezes ouve assim, não, isso não tá proporcional. Será que todo mundo sabe o significado disso? Principalmente quando vai dividir, por exemplo, vai dividir o lanche, né? Tem lá um lanchezinho, vai dividir. Verdade. Não, ele ganhou mais, ele ganhou menos. Então tem que ter tudo certinho, né? Tudo na sua proporção. Só que assim, se for dividir de forma proporcional, aí vamos ter que ver, vai ser direta ou vai ser inversa? Ainda tem isso? O mais velho ganha mais ou ganha menos? Pois é, né? Vamos lá, tá aí no sítio, colheu um monte de manga e vai querer dividir pra galera aí de maneira proporcional. Vai dividir pela idade, vai dividir pela altura. Quem ganha mais? Ganha mais o mais velho, o mais alto? Então, dentro disso a gente vai começar a estudar essa parte proporcional para chegar lá na regra de 3. Aí, regra de 3, o pessoal fala, essa eu já conheço, Essa né? é fácil. Já ouvi falar, já sei como funciona. E claro, né? Aqui a gente vai aprofundar com vocês, beleza? Vamos lá então? Seguindo os nossos slides, olha lá. Antes de falar de segmentos proporcionais, o que a gente precisa, professor Maurício? É importante compreender bem, primeiro, o que é a proporção, não é? Que, por sua vez, vai exigir que o aluno lembre da definição de razão. O que é razão? Razão, PA e PG, lembrei. A razão não é uma mulher. Mulher, razão, tem razão. mulher. A mulher tem razão, a PA tem razão e a PG também tem razão. Mas então, antes de falar de segmentos proporcionais, a gente precisa entender o conceito de razão. Vamos ver então? O que é razão? Razão é a forma mais comum e prática de fazer a comparação relativa entre duas grandezas. Essa comparação relativa é feita através de uma fração. Tá? Então razão pode ser uma fração? É uma fração. E que é a mesma coisa que uma divisão? É uma divisão. E é a mesma coisa que o quociente entre dois números? Porque se é uma divisão, se eu divido A por B, a minha resposta vai ser um quociente, né? Porque eu aprendi lá no 6º ano que o resultado de uma divisão é um quociente. Muito bem. E aí fica a pergunta, né? Legal que tá dizendo. A razão é uma comparação entre duas grandezas. Mas e o que é uma grandeza? Eu acho que uma grandeza é uma coisa bem grande. Não grandeza. O que será que é uma grandeza? É uma coisa bem grande ou é uma coisa bem pequena, né? Eu acho que grandeza é uma coisa bem grande, né? Porque grandeza... Nossa, olha a grandeza daquele pé de manga. Olha a grandeza daquela castanheira.
Vamos ver? Vamos ver o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade, quantias de dinheiro, quantidades de alunos, quantidades de frutas colhidas, tudo que você puder mensurar contando ou medindo é uma grandeza. Ah, então a velocidade lá do carro quando ele anda é uma grandeza? Isso. O velocímetro, né? Ah, e o termômetro, medir a temperatura também é grandeza? Também é. O hidrômetro. Nossa senhora, que grandeza mais chata é essa. Que grandeza que custa caro. E aí, trena, fita métrica, metro articulado, também mede, né? Então também vai fazer parte da grandeza. Balança, a balança vai medir massa, né? Então também é grandeza, né? Aqui a gente está falando aqui dos instrumentos que medem as grandezas, tá? Então grandeza é tudo que pode ser medido, contado e mensurado de alguma maneira, tá certo? Beleza. Então se você souber que você vai falar de grandeza, né? Você vai ver que a razão vai envolver duas grandezas. A razão pode ser representada por um quociente. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos lá. Copos de sucos concentrados. Acho que não é da época de vocês, não é? Mas antigamente nós tínhamos um suco de groselha que era concentrado. E aí nós tínhamos que medir lá uma quantidadezinha do suco de groselha com água para poder fazer o suco, não é? E aí quando a gente queria fazer render, a gente colocava mais água do que o groselha. E aí ficava então, um suco meio aguado. A groselha tinha que fazer uma mistura. Isso. Água, copos de água, copos de suco, certo, isso, né? Mas dá para pensar também assim, ó. Se eu vou fazer um suco, por exemplo, de graviola, tem uma quantidade certa de polpa de graviola para 1 litro de suco. Se eu colocar demais, o suco vai ficar meio pesado, né? Porque a graviola é meio maceta. Se eu colocar fruta de menos, o suco vai ficar meio aguado, vai ficar parecendo um refresco de graviola. E aí tem que controlar. Mas o que isso tem a ver com Pois é, aí. E aqui a gente já começa, ó, copos de suco concentrado e aqui copos de água, né? Então, por exemplo, 1 copo de suco concentrado eu vou diluir em 5 copos de água. Se eu aumento o copo de suco concentrado, eu tenho que aumentar o copo de água, porque senão vai ficar muito forte, muito forte. Aí tem gente que gosta mais forte, mais fraco. Tem o padrão certo. E onde que está esse padrão? Na embalagem. Né? Nós vamos até depois mudar isso aqui para o próximo, porque concentrado, mas não, vamos só polpa de fruta agora. Ah, é verdade. Polpa natural, caju, né? manga, tá aí a galera vive fazendo suco de polpa aí, né? Então vamos lá, olha lá no slide. Então a gente tem agora uma concentração de 1 para quê? Para 5, né? E virou química agora, professora? Concentração? Quase isso, concentração. 1 copo de suco diluído em 5 copos de água. Beleza. À medida que aumentamos os copos de suco, aumenta a concentração de água, né? Para diluir esse suco, entendeu? Então nós estamos numa razão aqui de 1 para 5. Podemos fazer desse jeito. Também podemos fazer assim, né? É uma divisão. Uma divisão, 1 para 5. E também podemos montar na fração. Vou apagar, ficou parecendo um bigode. Vamos lá então, né? 1 para 5 ou 1, 2 pontinhos, 5 ou 1 sobre 5. Tudo isso representa a razão. E é claro que é hora de praticar. Vamos ver exemplos agora. Num tanque de combustível... Ai, chega, tá doendo meu coração. Combustível? Há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões das medidas. Na letra A, do álcool para a gasolina. Então é só montar uma fração? Sim, do álcool para a gasolina. O primeiro que fala vai em cima. Então, o álcool a gente tem 5 litros. 5. Para a gasolina a gente tem 30. 30. Legal, olha aí que legal. Só montar a razão. Aí depois a gente pode até simplificar. Vamos montar primeiro as razões e a gente simplifica depois tudo junto, né? Beleza. Agora aqui, professor Maurício. Da gasolina para a mistura. Ah, da gasolina. A gasolina é 30. 30. Para a mistura. A mistura contém quanto? 35? Misturou tudo? Mais 30, né? 35. Então, 30 sobre 35. Legal. Então, o primeiro que fala, a gente monta no numerador, né? Do álcool. Quanto que é o álcool? 5. Para o total da mistura. A mistura fica embaixo. 35.
Agora a gente pode simplificar tudo isso, né? Vamos simplificar? Aqui dá para dividir por 5? Acho que todos dá para dividir por 5, né? São múltiplos de 5. Se dividir por 5 em cima, tem que dividir por 5 embaixo. 5 por 5? 1. 30 por 5? 6. Ah, então, o álcool para a gasolina está na razão de 1 para 6. Significa que para cada 1 litro de álcool, nós temos 6 litros de gasolina. Beleza. Agora aqui também, da gasolina para a mistura, dá para dividir por? 5. 5, vamos ver. 30 por 5? 6. 6. 35 por 5? 7. 7 aí. 6 em 7, né? A gasolina está para a mistura total, 6/7. Agora, do álcool para a mistura, vamos lá. Por 5 de novo. 5 por 5? 1. 35 por 5? 7. Beleza, na razão de 1 para 7. Olha que legal. Então, aqui a gente só está praticando a gente montar as razões e simplificar se possível, se necessário. Muitas das vezes nem precisa simplificar. Às vezes no Enem a resposta está sem simplificação, às vezes está com, por isso que a gente precisa fazer os dois jeitos. Né? Chegou lá, não achou o resultado, observa, porque às vezes está faltando simplificar, né? Isso. Só tem um detalhe que você precisa ficar muito atento. Só podemos montar razões quando as grandezas estiverem ali na mesma unidade de medida. Ou, por exemplo, algumas razões especiais não precisam, não é? Tipo, aí já vou voltar para física de novo, tem química também. Professor Maurício quer dar aula de física. Na física, não é porque a parte de razão está lá na física. E ó, vocês vão lembrar agora, quase tudo que vocês aprenderam em física, vocês fizeram cálculos usando razão. Velocidade média, razão entre espaço e tempo. Aqui nós temos lá uma regrinha que é metros por segundo, quilômetros por hora. Mas não precisa. Agora, se eu fosse comparar, por exemplo, comprimento, né? Tenho lá 1 quilômetro e 10 metros. Eu não posso fazer a razão. E aqui está tudo em litros, né? Aqui tudo em litros. Tudo em litros. Tá então, beleza, já. a gente já conseguiu montar. Agora, se tivesse em ml, aí você tem que transformar para litros. Isso a gente vai ver ali, ou litros para ml, enfim. Tem que deixar na mesma unidade de medida para poder montar a razão, tá certo? Beleza. Beleza? Vamos avançar então? Mais exemplos. É mais hora um de pulo. praticar mais um pouquinho. Olha lá. Escreva a razão na forma simplificada. E aqui nós vamos usar agora já aquela regrinha, tá? Isso. Para simplificar, para fazer a razão e para simplificar, elas têm que estar com a mesma unidade de medida. Então vamos ver. 8 meses. 8 meses para quem? 1 ano. 1 ano. Mais 1 ano eu tenho que transformar então em meses. 8 meses para 1 ano. 8 para 12, certo? 1 ano, 12 meses. Beleza. Vamos simplificar já? Vamos. Vamos lá. Aqui dá para simplificar por 4? 4, múltiplo de 4. Né? 8 por 4? 2. 2. 12 por 4? 3. 3. Pois é. 2 terços, entendeu? Ah, então, a razão de 2 para 3. Vamos na letra B? Agora aqui, vamos ver. 1 dia para 16 horas. Vamos transformar o dia em horas, né? É, melhor. Então o dia tem 24 horas, num total de 16. 16 que está pedindo aqui, né? Então, 1 dia para 24 horas. Poderia transformar as 16 horas em dia? Poderia, mas ia dar um número ia ficar quebrado, decimal, né? Decimal. Um número com vírgula. Então, não compensa, né? Vamos dividir aqui por 8? 8, múltiplo de 8, né? Pode ser, né? 24 por 8? 3 vezes 8, 24. 16 por 8? 2. Não, é o contrário do de cima, né? 2 terços, agora 3 meios. Beleza? Então a gente monta a razão e como está pedindo aqui na forma simplificada, a gente vai aqui fazer a simplificação. 350 gramas para 1 quilo. 1 quilo tem 1000 gramas, não é isso? Então eu posso fazer 350 sobre 1000. 1000. Pode, né? Olha lá, então a gente transformou quilo em gramas. Geralmente é mais bacana a gente transformar o maior para o menor, né? Beleza? Então, por quê? Porque se a gente transformar o menor para maior, vai ficar um número com vírgula, provavelmente decimal. Vamos simplificar aqui, dá pra gente cortar os zeros, né? E dá pra dividir por 5, né? 5. 5, vamos ver. 35 por 5, 7. 7. E 100 por 5? 20. 20. Então, 7, 20 avos. Beleza? Beleza. Vamos aqui nesse aqui agora. Tá bem apertadinho, a gente faz aí lá em cima depois. 5 anos para 30 meses.
5 anos tem quantos meses? 60, não é? 60 meses, né? Isso. Para 30. Essa tá muito fácil, né? 60 por 30. Dá 2. Dá 2, né? Mas pode dar inteiro de resultado? Pode. Porque o inteiro também a gente pode considerar 2 para 1. que é fração, né? A gente dividiu aqui por 30, ó. 60. Dividiu por 30 em cima, dividiu por 30 embaixo, né? Só que pela educação matemática, só o 2 já valeria como resposta, não haveria necessidade, né? Eu achava mais fácil cortar o 0 e fazer 6 dividido por 3. Isso mesmo, pode ser também 6 terços, né? Que é o mesmo que 2 sobre 1. Vamos lá na letra E agora? Vamos. Na letra E ficamos com 45 minutos para 2 horas. 45 minutos para 2 horas. 2 horas é quantos minutos? 120. 120 minutos. Olha aí que legal, né? Então a gente sempre transformando o maior para o menor. De horas para minutos, de anos para meses, de quilo para gramas e assim por diante, certo? Certinho. Dividir, vamos simplificar? Vamos. Dá para dividir por 15? Por 15. Ah, mas eu fiz por 5. Beleza, vai fazer por 5, depois faz por 5 de novo, depois por 5 de novo. A gente procura já fazer o maior valor, que aí já simplifica uma vez só. 45 por 15. 3. 3 vezes 15, 45. E 120 por 15? 8. 8, né? 3 oitavos. Quem foi simplificando passo a passo, né? Primeiro fez por 3, depois por 5, não tem problema, gente. Só que você vai ter mais trabalho, né? O ideal é você já pensar qual o valor mais alto aqui que eu posso simplificar, que já dá um resultado só. Beleza? Beleza. Legal, né? E aí, tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Por enquanto a gente está só naquele trabalhinho de montar a razão e simplificar. Monta a razão e simplifica. Só isso. Já fica uma dica para vocês, né? Esse assunto de grandezas, transformações, é um assunto que você viu ou deve ter visto no 6º ou no 7º, dependendo da escola, às vezes no 6º, às vezes no 7º, e às vezes nos 2, 6º e 7º. Então, quer dizer, é um assunto que já você viu, ó, há um certo tempinho. Precisa relembrar. Outra coisa, sabia que já teve questão do Enem que caiu só para montar a razão? Só para montar a razão. Claro, que aí por trás disso tinha toda uma interpretação, uma leitura, um estudo, né? Mas o objetivo final era montar a razão. Assim, isso. Simples assim, tá? Aí, então... Teve um aluno lá que gritou agora, não, mas eu lembro que a gente aprendeu a fazer transformação na aula de geografia. Já ia chegar lá. Nós mostramos deu aquela visitada a tabelinha, lembra? Vai usar agora. Tá vendo como tudo conectado, tá juntinho ali. Você aprendeu lá e foi até com a gente, se não me engano. Foi, a gente visitou, né, a aula de geografia aí, né? Então vamos lá então. Agora mais exemplos, vamos ver. Agora vamos falar de proporção. Não, a proporção ela é o quê? É a igualdade de 2 razões. Então tá fácil, eu já sei o que é razão. A proporção é a igualdade entre 2 razões? Isso. Então, olha lá, eu tenho A sobre B, tem que ser igual a C sobre D? Isso mesmo. E nesse caso a gente faz o produto dos extremos ser igual ao produto dos meios? Isso mesmo. Olha lá, então eu vou fazer A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Se der essa igualdade verdadeira, é proporcional. Tem proporção, tá certo? Beleza. Vamos verificar? Vamos lá. Encontre o valor de x nas proporções. Considere que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos resolver? Na verdade, vocês já fizeram isso, que nem o professor Maurício disse, né? Lá pelo 7º ano, mas é hora da gente relembrar. O que ele quer aqui? Que você encontre o valor que está faltando, né? Você tem que 2 está para algum valor, assim como o 5 está para 10. Da mesma forma que 1,5 está para 3, assim como x está para 2, né? Então, vamos ver. Vamos resolver um por um? Vamos lá. Proporção é a igualdade de 2 razões. Então, vamos ver. Olha lá. O que ele fez? 5 vezes x? 5x. 5x. 2 vezes 10? 20. 20. Então, 5x igual a 20. O 5 está multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, o x vale? 4, né? Olha que legal. Beleza, né? Mas pelo raciocínio lógico a gente conseguiria descobrir isso aqui, professor Maurício? Sim. Vamos ver aqui junto? Olha lá, pelo raciocínio lógico, né? A gente já sabe que a gente tem aqui o 2 com o x, o 5 com o 10. E aí? Bom, aqui no 5 com 10, para o 5 virar 10, teve que multiplicar por 2.
Concorda? 5 vira ao 10, teve que multiplicar por 2? Por 2. Então, se multiplicou por 2 de um lado, multiplica pelo 2 do outro? Aí não vai mudar a igualdade, né? Não, então 2 vezes 2? 4. 4, né? Olha que legal. Então, pelo raciocínio lógico, a gente conseguiria, independente de fazer esse processo aí de multiplicar, de resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Quer ver? Isso. Olha lá, vamos ver o outro exemplo agora. Olha lá no slide. Vamos ver? Ah, então essa aqui eu já sei de cara. Já? Já. Então vai dar 4? Também? Olha lá, vai dar 4 ou vai dar 1? Não, 1, metade, não é? Olha aqui, o que 1,5 é do 3? Metade. Ah, então aqui em cima tem que ter a metade do 2? Isso. Tem que ter 1, né? Então já sei que o meu x vale 1. Vamos resolver? Vamos. Olha lá, o 3 vezes x. 3x. Se é 2 vezes meio. Vai dar 3. Tá multiplicando, passa dividindo. Então o meu x vai dar 3 dividido por 3. O meu x vale 1. Olha aí que legal. E né? aí é interessante que você fique bem atento agora por um detalhe. Você percebeu que lá no primeiro, olha só, era 5, virou 10, multiplicou por 2. Mas por que a nossa resposta no final foi o dobro do que estava e na outra a mesma coisa, 1,5 virou 3, multiplicou por 2. E a resposta foi a metade. É porque aqui estava embaixo, né? Isso. E agora aqui está em cima. É bom que você fique bem atento a esse detalhe, porque olha só a lógica. É 5 no numerador, tem um 10 no denominador, ou seja, 5 é a metade de 10 e 10 é o dobro de 5. Então tem esse detalhezinho nessa jogada. Isso mesmo. Vamos ver aqui mais um exemplinho aí, vamos lá. A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é de 15 para 5. Então a gente tem um prédiozinho aqui, tananã, tananã. A razão entre a altura e a sua sombra, né? Isso. Isso. A razão é de 15 para 5. Beleza, montei a razão. E agora a pergunta é: se a sombra medir 4, quanto vale a altura do prédio? Se a sombra medir 4, então a sombra está onde? Está embaixo, não está? Isso. Então a sombra eu sei, a sombra mede 4. Então no lugar da sombra eu vou colocar 4. Ele quer saber a altura do prédio. Por que colocou o x em cima? Porque ele disse que a razão da altura do prédio pela sombra. Então a altura do prédio está em cima e a sombra embaixo, né? Beleza, eu já sei que eu tenho que fazer o produto dos extremos pelos meios. Então, vou fazer 5 vezes x. 5x. 5x. 15 vezes 4. Dá 60. 60, né? Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. 60 dividido por 5. Quanto é 60 dividido por 5? É 12. 12, né? Então, 12 metros é a altura aqui do meu prédio. Beleza? Fazendo uma sombra de 4 metros. Legal, né? Beleza, beleza? Então a gente viu agora um exemplo prático, né? Não só os exemplos que são ali de só fazer o cálculo mesmo, e sim com um contexto, né? Então, com isso, as medidas entre segmentos de retas são proporcionais quando a razão entre essas medidas, seguindo uma ordem pré-estabelecida, tem o mesmo resultado. Segmentos proporcionais. E o legal é quando ele fala ali, seguindo uma ordem pré-determinada, ou seja, tem que seguir aquela ordem. Se você colocar ao contrário, vai dar errado. Por exemplo, nós fizemos lá um cálculo, razão entre álcool e gasolina, razão entre gasolina e a mistura total, razão entre álcool e a mistura total. Se eu invertesse ali, colocasse, por exemplo, o álcool em cima, né, a mistura em cima e o álcool embaixo, eu ia ter uma divisão, um número inteiro. Sim. Se eu jogasse para fazer cálculo e o outro eu montasse ao contrário, a minha resposta nunca ia bater. Por quê? Porque essas grandezas proporcionais, elas seguem uma linha de proporcionalidade que vai ser muito importante agora, nessa aplicação. Pois é. E aí você vai entender por agora, que eu não devo montar errado. A gente vem fazendo agora essa regra de 3, né? Já estudada lá no 7º ano, vocês já conhecem. E claro que a gente vai começar falando de regra de 3, mostrando um vídeo para vocês lá no sítio, lá na realidade de vocês, na nossa etnomatemática. Vamos ver o vídeo?
Professor Maurício, se a gente fosse cavar esse poço, se fosse um trabalhador, ia levar quantos dias para cavar? Bom, o poço tem mais ou menos 6 metros, então um trabalhador ia demorar acho que uns 20 dias. Ah, 20 dias, um trabalhador. E se fossem 5 trabalhadores para cavar o poço? Bom, 5 trabalhadores, então vai ter que fazer uma conta rapidinho para poder encontrar. Vamos ver quantos dias levará? Por exemplo, temos que um trabalhador gasta 20 dias. 5 trabalhadores, X dias. Queremos descobrir. Então, vamos multiplicar na linha. 5 vezes X igual a 5X. 1 vezes 20 igual a 20. Tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 igual a 4. Então, se tivermos 5 trabalhadores, levará 4 dias para cavar o poço. Olha aí, que legal, né? Vou protestar agora. Porque assim, nós aprendemos que na proporção multiplica cruzado. É até uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu aprendi a regra, mas nunca entendia por que era produto dos extremos e dos meios. Depois de um tempo que eu vi lá que era A, B, C, D. Os extremos é A e D e os meios é, né, só besteira. Mas porque ficava assim, mas por que meios, extremos, que é isso? Mas tá, mas aí multiplicou direto. Pois é, multiplicou na linha, né? Mas muito interessante, né? A gente já estudando lá a aplicação no sítio, né? Cavar um poço, isso tem a ver com matemática. Se fosse um trabalhador e 5, a gente viu que um trabalhador vai levar 20 dias. 5 trabalhadores, 4 dias. Mas é uma coisa óbvia, aumentou o número de pessoas trabalhando ali, pegando no pesado. Com certeza vai reduzir os dias, né? Isso. Vai fazer mais rápido. Até porque não vai ter, quando um estiver descansando, o outro está trabalhando. Um descansa, o outro trabalha. Aí dá para revezar, né? Pois é, então, isso tem a ver com regra de 3. Só que existem 2 tipos. Existe aquela que é direta e existe aquela que é inversa. E agora você vai entender o porquê que nesse caso do poço multiplicou na linha e não cruzado. Vamos ver. Olha lá então, falando de regra de 3, é aquela regrinha que permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3. Ah, então por isso que é regra de 3. Isso. Ele me fornece 3 valores numéricos e uma incógnita. E eu vou procurar. Né? Lá nós tivemos o exemplo do prédio, não foi? Da sombra do prédio e tal. Sim, a gente tinha regra uma regra de 3. Então, assim, a gente encontra o valor desconhecido a partir dos 3 valores já conhecidos. Por isso, chamado regra de 3. A gente tem 3 valores e precisa encontrar a chamada quarta proporcional. O quarto valor que tem a proporção dentro dessa jogada toda aqui. Beleza? Vamos lá, então. Agora a gente vai ver quais as que são diretas e quais as que são inversas, diretamente proporcional e inversamente. Então já vai anotando aí o coraçãozinho da aula, porque é assim que a gente vai entendendo para poder fazer as atividades. Vamos ver. Beleza, grandezas diretamente proporcionais. Nas grandezas diretamente proporcionais vai acontecer o quê? Se uma grandeza dobra, a outra também tem que dobrar. Se uma cai pela metade, a outra também deve cair pela metade. Se uma triplica, a outra também tem que triplicar. Então, as duas vão se comportar da mesma maneira. Se elas aumentarem, né, elas vão aumentar todas juntas. Ou se uma diminuir, a outra também tem que diminuir. Nesse caso aqui, por exemplo, número de tortas e a quantidade de farinha em quilos para fazer a torta. Então, uma torta vai levar meio quilo de farinha. Ou seja, 2 tortas, dobrou a quantidade de tortas, vai dobrar a farinha para fazer. Isso. Né? Então, 1 quilo. E assim por diante, duplicando o número de tortas, a quantidade de farinha também fica duplicada. Então, na direta é dessa forma. Aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Diminui uma grandeza, a outra também diminui. Agora vamos ver a diferença das inversas, né? Inversamente proporcional. Outro coraçãozinho da aula, anota aí. Se uma grandeza dobra, a outra cai pela metade. Aí você vai associando. Tá? O dobro é multiplicar por 2. O inverso de multiplicar por 2, olha só o nome, inversamente
proporcionais. Vai fazer a operação inversa. Multiplicou por 2, divide por 2. Se triplica, multiplicar por 3, a outra vai dividir por 3, vai calcular, vai reduzir a terça parte. Olha aqui, por exemplo, nós temos aqui a ideia de velocidade e tempo. Andando a 30 km por hora, nós conseguimos fazer um percurso em 12 horas. Se eu dobrar a minha velocidade, for para 60 km por hora... Eu vou mais rápido, né? Eu vou mais rápido. Se eu vou mais rápido, eu vou reduzir o meu tempo pela metade. Né? Dobrou a velocidade, cai pela metade o tempo. Então, olha aí, que legal, né? Esse caso é inverso, né? Então, só pra gente fechar aqui o assunto, olha aí como que acontece diretamente proporcional. Uma coisa aumenta, a outra também aumenta junto, tá? Isso é direto, é direto. A inversa não, aumenta uma, a outra diminui, tá? Então, é esse esqueminha que você tem que ter em mente. E como que eu vou saber isso? É interpretando, tá? Você tem que fazer a leitura e interpretar. E como interpreta? Eu sempre procuro fazer como se fosse eu, assim, na prática. Eu tô lá dirigindo, né? Faço todo o raciocínio lógico. Trator. Tô dirigindo 30 km por hora, vou levar 12 horas para chegar. Ah, não, então eu vou apertar o acelerador e vou a 60 km por hora. Eu vou chegar mais rápido, né? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, tá certo? Então tem que fazer essa interpretação para conseguir resolver. Não, e na prática, quem trabalha em casa já sabe, se eu estou fazendo pão, eu uso uma quantidade X de ingredientes. Se eu aumentar a quantidade, eu vou aumentar a quantidade de pão feito. Isso, não é? Verdade. Então, assim, claro que isso a gente vai praticando aqui com vocês, temos vários exemplos, mas já segue a dica aí. Lá no caso do poço, aumentou os trabalhadores, diminuiu o tempo, vai fazer mais rápido, né? Beleza. Beleza? Vamos lá então, mais exemplos e vamos praticar. Olha lá. Grandezas diretamente proporcionais. Uma torneira pingando desperdiça 230 litros de água em 5 dias. Em um mês, quantos litros de água terão sido desperdiçados? E aqui é muito legal, né? A gente vai começar a montar uma tabelinha. Uma tabelinha colocando as grandezas em colunas diferentes. Numa coluna a gente vai colocar os litros desperdiçados, na outra os dias. E olha que legal, aqui ele falou em um mês. Só que um mês tem 30 dias. Então tem que transformar tudo na mesma unidade de medida. Se está em dias, tem que ser todo mundo em dias. Tá? E aí teve um aluno curioso que falou assim, professor, mas e se for um mês de 31 dias? Para fins de cálculos matemáticos, anota aí, sempre vamos usar 30 dias. Beleza, então vamos lá no passo a passo. Bora. Agora a gente vai para os 4 passos da resolução da regra de 3. A gente começa assim, cria uma tabela e agrupa as grandezas de mesma espécie na mesma coluna, que foi o que eu acabei de falar ali. Isso. Então já podemos avançar para o passo 2. Passo 2. Certo? Identifique se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, ou seja, se elas vão aumentar juntos ou se uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Aqui nesse caso, se em 5 dias nós desperdiçamos 230 litros de água, em 30 dias nós vamos desperdiçar mais águas. Mais litros, né? Então quer dizer, aumentou os dias, aumenta os litros? Isso. Então ela é diretamente, né? Proporcional. Diretamente proporcional, tá bom? Vamos ao terceiro passo, agora vamos montar a equação. O 200 é pegar, gente, montar a equação é pegar exatamente essa parte da tabelinha aqui, ó, e transformar numa igualdade, Isso. né? A proporção não é igualdade entre duas razões? Então, o 230 sobre x é igual ao 5 sobre 30. E claro, né? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Se as grandezas forem inversamente, a gente multiplica na linha. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Deixa eu mudar aqui para vermelho, porque aqui, ó... Gente, é muito importante você saber de que maneira você vai multiplicar. É direta? Multiplica cruzado. Se for inversa, vai multiplicar na linha, tá certo? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Vamos resolver agora a equação no quarto passo, né? Isso, só resolver. Ela é direta? É direta. Então multiplica cruzado. Então 5 vezes x? 5x. 30 vezes 230? 6.900. É só fazer 3 vezes 23, né? Que dá 69. Acrescenta 2 zeros.
Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. X é igual a 6.900 dividido por 5. X é? 1.380 litros. 1.380. Misericórdia, é muito desperdício de água. Pois é, né? Olha aí, é muito desperdício. E aqui a gente teria que, o ideal, colocar a unidade no final, né? Litros desperdiçados. Fácil, né? Entenderam o passo a passo? Facinho. Vamos a mais um exemplo? Olha lá. Um livro de 270 páginas tem 45 linhas por página. Ao reimprimi-lo, a editora resolveu colocar 50 linhas por página. Com quantas páginas ficou o livro? E aí é legal porque a interpretação aqui é bem trabalhosa, não é? Temos lá, primeiro que organizar uma tabela. Tá organizado na tabela? Primeiro passo. Tá lá. Então eu tenho na primeira coluna número de páginas e aqui na segunda linhas por página. Beleza. 270 páginas, a gente tem 45 linhas. Eu vou reimprimir e agora eu vou colocar mais linhas por página. Vou então colocar vai 50. diminuir o número de páginas, né? Então eu vou aumentar o número de linhas por páginas. Vai fazer o quê com as páginas? Diminuir o número de páginas. Diminuir as páginas. Então aqui o caso é inversamente, né? Inversamente. Ou seja, né, eu tenho que multiplicar aqui na linha. Aqui teve um processo de, podemos também fazer aquela situação de inverter, né? Também é possível, mas o ideal também, como a gente explicou aqui, multiplicar na linha, né? Então 50 vezes x. 50 vezes x, olha lá, vamos só passar para cá. 50 vezes x tem que ser igual ao 45 vezes 270, né? O que foi feito aqui? Foi feita uma simplificação. Isso, simplificou primeiro, ó. Né? Dividiu aqui por 5. Por 5. Deixa eu dar uma apagadinha aqui assim pra gente fazer aqui, tá? Dividiu por 5, né? Dividiu por 5, dividiu por 5. Então, 45 por 5? Dá 9. 9. 50 por 5? 10. 10. Então, eu tenho 9 décimos aqui, né? Uhum. Então, eu ia fazer 10 vezes x. Isso, então mudamos aqui. Então, vamos lá. 10 vezes o x já tá ali, né? Uhum. 10 vezes o x aqui, ó. 10x. 10x. E 9 vezes 270, 2.430. Dividido por 10. 243 páginas. Elimina os zeros e fica 243 páginas. Beleza. Olha aí que legal. Então, fizemos um exemplo com direta e um exemplo com inversa, né? Aí, é isso aí. Temos mais exemplos aqui, mas a gente vai ter que deixar com eles, né? Se der na atividade de sala, se der tempo, a gente resolve esses aqui também. Então, tem alguns exemplinhos aí a mais que a gente sempre traz para agregar conhecimento de vocês. E aí, vocês podem estar tentando fazer aí e se der, a gente volta corrigindo, tá certo? Vamos ao nosso cenário normal agora, porque a gente vai voltar aí para conversar com eles mais um pouquinho. Então, temos aí alguns exemplos, né, que não foi possível fazer, mais 2 exemplos, mas aí vocês façam, que se der nas atividades de sala, a gente volta já com a correção das atividades e, de repente, se for possível, a gente corrige aí também esses aí, tá certo? Não brincando com os números, vamos lá? Brincando com os números da aula de hoje, olha lá. A perguntinha é... 2 pais e 2 filhos sentaram-se para comer ovos no café da manhã. Cada um comeu um ovo. Quantos ovos eles comeram no total? 2 pais e 2 filhos? 3, 5 ou 8? Acho que não tem resposta aí não, tá errado. Pois é, um pai, um filho... 2 pais, 2 filhos? Isso. Aí eu acho que é 4, né? Cadê a resposta? Cadê? Então vou juntar a A e a B. Eu vou juntar a e a B. Legal, né? Então vamos ao raciocínio lógico, vocês vão pensar juntamente com as atividades de sala, né? Vamos ver aqui? Então, olha lá, os outros exemplos são simples também. Você vai seguir aquele passo a passo, né? Tem um que está bem parecido com o do poço e o outro é com relação a tecidos, né? Vamos lá, tem mais um tempinho, vamos montar junto com eles? Olha lá esse exemplo. Vamos ver. 6 metros de um certo tecido custam R$ 74,00. Então a gente vai colocar metros numa coluna. E né? O valor na outra. E o valor na outra, né? A outra é reais, certo? Certo. E aí vamos montar a nossa tabelinha aqui, nossa proporção, beleza. Ele disse que 6 metros custa R$ 74,00.
E 27 metros? 27 metros vai custar mais reais, não é? X, né? Aumentou os metros, aumenta também o preço. O preço, né? Então, nesse caso, ela é diretamente. Diretamente eu vou multiplicar cruzado, né? Então, só para vocês verem aí o tanto que não, né? Que é fácil, não é difícil. Não tem trabalho. Só montar aí a proporçãozinha, montar a tabela e dá tudo certo, tá beleza? Ficamos por aqui, a gente volta aí com revisão e atividades de sala para vocês. Até já!